Geralmente a voz do homem As fica entre pontas, 100, né? 100 e 200 Hz, né? Ó, tá gravando. Opa! Começamos então mais um podcast Belas Artes. Eu quero. Belas Artes não, cara. Malas Artes, perdão. Eu quero começar aqui com um tema. No supermercado mundial, você pode comprar sua cidra cerezé, o bacalhau da Noruega, castanhas, panetone, tudo em promoção. Para o pobre. Ô Álvaro, explica aí pra quem não tá entendendo por que a gente tá ouvindo esse troço. Essa música foi composta por Heitor Villa-Lobos, maior compositor brasileiro do século XX. E a letra por um dos maiores poetas do Brasil também, do século XX. Por encomenda do próprio Villa-Lobos. Villa-Lobos não escolheu, o Manuel Bandeira escreveu, né? Então, isso acho que confirma o nosso ponto de que a letra é meio relevante para o discurso musical, né? Porque você vê que a música também era uma merda, tudo uma merda. Então, mas aí também já dá um gancho pro que a gente gostaria de conversar um pouquinho hoje, né? Que é... Sobre merda? Né? Que é sobre essa questão do belo, né? Esse elemento... A estética, né? Nas artes e tal. Exatamente. E tem mais um exemplo aqui de como você pode encontrar o belo nos lugares onde você menos espera. Você esperaria encontrar o belo num dos poemas de um dos maiores poetas brasileiros do século XX, junto com um dos maiores compositores também do século XX. Mas vê se esse poema aqui não é muito superior ao Feliz Natal. É assim. É Natal! Exclamação. Quanta alegria em nossa atividade. Mais um ano de dedicação, sempre limpando toda a cidade para o bem da população. Somos garis da coleta constante, sempre presentes no seu portão, fazendo coleta do lixo distante, porque essa é a nossa missão. Sinceros votos de felicidade, muita paz, saúde e amor. É o que deseja com sinceridade cada gari, seu coletor. Porém, tem mais um aviso. Preste bastante atenção. Só dê a nossa festinha ao passar o caminhão. Pode ser muito superior ao Feliz Natal do Manuel. Esse poema dos garis da Conlurb é mais bonito do que o poema do Manuel Bandeira pro... A mensagem é mais... Pô, como você falou, a música, a letra do Feliz Natal parece anúncio do Mundial, do Natal, né? Muito ruim. Então o que faz uma coisa prestar e a outra não prestar? Existem essas categorias ou não? Então, me parece, sei lá, a primeira coisa que faz com que isso seja entendido como bom ou ruim, eu acho que é quem fez, né? Às vezes. Porque existe esse elemento da autoridade, assim, né? Porque quem é que vai ter coragem de dizer que o que Manuel Bandeira escreveu é uma merda? Eu falo. Não. Em geral, né? Ou que o que o Villa-Lobos escreveu foi uma merda também. Se você acha o comercial do Mundial uma merda, o mínimo que se espera de você é também uma merda. Porque existe essa tendência da gente qualificar o trabalho muito a partir de quem é o detentor de quem é o autor da obra, né? Se o cara realmente fez alguma coisa muito boa, aí pronto, já se entende que tudo que ele vai fazer é muito bom. Ninguém assume quando o cara faz uma merda, né? E aí me parece que esse título da qualidade, né, do que é bom e tal, já vem agregado à pessoa que realizou a obra, né? Isso particularmente me incomoda um pouco, assim, porque
Eu tenho uma discussão frequente com uma série de amigos músicos sobre isso. Quando eles falam, por exemplo, da obra de alguns compositores brasileiros, tipo o Hermeto Pascoal, que todo mundo paga um pau do caralho, baba um ovo. E tem coisa que eu falo, cara, tem coisa do Hermeto que é uma merda. Que é uma merda. Até porque, como todo compositor muito prolífico, ele não tem como ter uma obra que seja consistente, né? Mesma coisa o Villa-Lobos. Villa-Lobos tem mais de 2.000 composições. Tem uma porra de composição do Villa-Lobos que sequer até hoje foi executada, né? Tipo, mas o cara com uma obra dessa dimensão não tem como ter uma constância em termos de... talvez até de qualidade, mas quanto mais o indivíduo produz uma obra muito abundante, a maior tendência é ele se repetir, se manter em determinados clichês. E em que medida isso assegura a qualidade, né? Em que medida, uma boa ideia repetida. O Dalí fala isso, né? O primeiro cara que chamou a mulher, comparou a mulher com as rosas era um gênio, né? Todas as pessoas seguintes que pegaram isso e transformaram num clichê eram completos idiotas, né? Então, a própria tendência de alguém escrever demasiado ou produzir demasiado vai gerar uma série de clichês, nem que sejam clichês extremamente personalizados que, sei lá, vão tirar o impacto ou aquela pungência que a obra tinha como um original. Mas eu também concordo que tem muito disso de a qualidade, na verdade, ser atribuído mais a valores sociais que estão associados ao artista do que propriamente a avaliações objetivas, né? Tanto que eu falo que se a Inglaterra não fosse uma potência marítima, um império, como se transformou no século XVIII e XIX, será que a posição do Shakespeare como gênio universal seria a mesma, né? Será que em vez disso nós chamaríamos Cervantes, que também é uma figura assim de proa do cânone da literatura ocidental? Será que na verdade esse papel não estaria ocupado por outros escritores, né? Isso fica muito claro em relação aos mecanismos de reprodução de determinadas artes. Exemplo, qualquer pessoa assim, medianamente instruída, sei lá, até 70 anos atrás, tinha uma formação clássica. Aprendia latim quase sempre, em menor medida aprendia grego, mas enfim, os referenciais da prosa e da poesia greco-latina estavam dadas. Então qualquer artista, principalmente um profissional da palavra, qualquer pessoa que tivesse uma vida mais intelectual tinha esses referenciais muito presentes. E hoje ninguém considera mais Cícero nem Virgílio como referência artística, né? Para a prosa ou para a poesia, né? Mas, por outro lado, tem determinados artistas desse período que permanecem. O teatro grego permanece tendo certa vitalidade, que o teatro romano não apresenta. A Odisseia continua sendo considerada uma das maiores obras de literatura, não só do Ocidente, mas da literatura universal. Então, quais são os critérios que definem? Porque a questão da tradição, de quem você tem que prestar atenção, quem é o referencial estético, quem é o referencial estético acaba influindo. Se não acaba influindo na medida que algumas pessoas já são pedestalizadas, porque elas já estão ali dadas como algum tipo de referencial, nem que seja pro bom ou ruim. Hoje, sei lá, o indivíduo culto médio não tem nem condição de julgar a prosa de Cícero, porque, ele não foi enfranhado nele desde cedo, né? Ou, em certos casos, o cara vai ter uma recepção de que o cara é um gênio sem ter um aparato crítico. O Bar, porque o Bar é um gênio, etc. E tal, né? Eu acho que tem três coisas, assim, relacionadas a isso que você acabou de falar. A primeira, voltando àquela coisa de ser um sujeito prolífico e tal, como o caso do Villa-Lobos, mas não necessariamente falando da personalidade em si, mas, por exemplo, do conjunto da obra de determinada linguagem. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista com o Selton Mello, né, que é aquele ator que virou diretor de cinema e tal, que aliás é um cara muito talentoso, eu acho. O último filme que eu assisti... que dizem que tem micropênis? Ah, é? Não sabia disso, não sabia desse detalhe. Você é um homem ignorante, sabe dos elementos da história da arte.
Realmente não fazia a mínima Isso ideia. dá processo, advogado? Praxé desembolhar. Doutor Praxé desembolhar. Consultor. Temos que consultar o nosso departamento jurídico aqui, gente. Só um momento. Isso dá processo? É bem, dizem? Não, qual? Supostamente teria, né? Eu não tenho a menor condição de ter um julgamento sobre isso. Mas ele tem se tornado um bom diretor de cinema, né? Inclusive eu assisti um filme que eu indico, que eu assisti dele recentemente, se chama O Filme da Minha Vida. Porra, o roteiro não é muito original não, mas a fotografia é impressionante. E aí ele estava dizendo sobre essa coisa do cinema brasileiro, né? Que muita gente tem uma tendência a dizer que o cinema brasileiro é muito pobre em termos de produção, porque sempre fala das mesmas temáticas, ou que a gente tem poucos filmes que são considerados realmente bons, né? E eu não lembro quem é que estava falando, em que ocasião que era, mas alguém fez questão de comparar com o cinema argentino. Uhum. E que é conhecido por ser um cinema de alta qualidade, não sei o que, grande, né? Enfim. E aí o argumento que ele usa é exatamente o fato de que a Argentina produz muito. Então, o que vai para o circuito internacional, consequentemente, é aquilo que teve uma boa aceitação, né, no circuito nacional, que fez algum sucesso de crítica e tal, e aí passa a ser conhecido internacionalmente. Por isso que a gente tem uma tendência a achar que o que é produzido na Argentina, no cinema argentino, é sempre muito bom, e o que é produzido aqui é muito ruim. E aí, primeiro, o argumento que ele usa é que a gente produz pouco em relação à Argentina, e o que a gente produz circula muito pouco, até mesmo aqui dentro, né? Porque a galera não consome mesmo, tem uma dificuldade de consumir o cinema nacional e tal. E, enfim, consequentemente, a gente tem uma tendência a achar que o cinema brasileiro sempre usa as mesmas temáticas e que os filmes, em geral, não são considerados bons porque não ocupam os lugares de destaque do que a gente considera importantes dentro da indústria do cinema, né? Então, bom, a primeira coisa é isso, né? Para o cara ou para um determinado tipo de obra de arte ser considerado, linguagem artística ser considerado bom ou ruim, ou mesmo uma obra e tal, acho que está muito relacionada à quantidade da produção, porque à medida que você produz muito, em algum momento você vai produzir alguma coisa boa, em outro momento você vai produzir coisa ruim. Se você produz bastante, se você pensar no percentual de coisas boas que você vai produzir, vai... Porque isso acaba tendo Mas deixa eu só falar de uma outra coisa que é caramba. Sim. E quando você fala do Shakespeare, né, do fato dele estar... Porque existe essa coisa de você estar no lugar certo, na hora certa e tal, no momento da história certo, e às vezes o que você está produzindo faz sentido com aquilo que as pessoas estão querendo fruir e tal, aquilo dentro de um contexto faz mais sentido do que se você produzisse em outro. Então, de repente o Shakespeare ele atende uma demanda que da época fazia mais sentido. E é claro, o fato dele ser uma figura que tinha uma posição de algum destaque na época, por causa da Inglaterra e tal, faz com que ele seja considerado um gênio em relação a outros que talvez tivessem produzindo coisas tão boas quanto, mas que não tiveram lugar de destaque como ele. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é exatamente essa crítica com relação ao que é bom e o que é ruim, né? Porque que aí é uma discussão muito complexa mesmo, que é o que a gente considera bom ou ruim. Se isso está ligado ao grau de complexidade ou o quê, né? Esse é o ponto, porque no caso acho que meio que se baralhou isso que o Celton Mello está falando do cinema argentino. Porque temos questões diversas aí. A nossa questão central é discutir o bom, o belo, né, quais são os critérios que falam que uma obra de arte é imortal, ou tem valores perenes, ou que tem uma qualidade muito superior a outra. Isso que o Celton Mello está falando faz sentido, acho que em termos de desenvolvimento de técnica, né? É óbvio que as sociedades onde uma determinada expressão artística é muito difundida, vai ter uma tendência a produzir artífices, né, no domínio daquela técnica muito mais numerosos, né, e provavelmente vai ter um público consumidor muito mais amplo, consequentemente você tem um mercado mais amplo, e você tem possibilidades assim, estatísticas em nome da manifestação de figuras excepcionais, né, que conseguem ter uma expressão artística incomum. No caso da música,
isso é muito marcante, né? São dos dois países mais tradicionalmente considerados mais influentes na história da música, né? Não eram as grandes monarquias europeias, né? França, Inglaterra, pelo contrário, eram artistas provenientes da Alemanha e da Itália, que tradicionalmente são regiões que só foram se unificar muito tardiamente. Mas justamente pelo fato de elas terem um porrolhão, zilhões de pequenos principados e pequenas cortes e todo mundo que se matava, isso na Itália, né? Na Alemanha o pessoal só começou a entrar nessa onda de matar no século XX. Mas enfim, você tinha um porrolhão de cortes, né? Não tinha uma corte central, não tinha Versalhes, não tinha uma Londres, você não tinha uma Madrid. Então cada pequeno príncipe, cada arcebispo mantinha um cortejo de artistas ali em volta da sua corte, né? Que incluía tipo pintores, músicos, né? Uma orquestra. Então você tinha possibilidades sociais muito mais amplas de produção de músicos, né? De qualidade. Isso é muito claro. Por exemplo, na Inglaterra, até a chegada dos Beatles, a Inglaterra zero esquerda na história da música. Né? Você tem alguma coisa no Barroco, o Purcell. Os grandes músicos na Inglaterra são estrangeiros, né? O Handel, o alemão. Então, você tem isso que o Celto Mello está falando, são as condições objetivas para o seu domínio técnico. Óbvio que você tem muita gente produzindo, consequentemente, a chance de ter alguém que vai se destacar, ou dos padrões que são considerados assim, mais sofisticados, vai emergir. Né? A mesma coisa no caso do Shakespeare. Né? O Shakespeare não foi uma manifestação isolada. Né? Você tinha toda uma cena extremamente vibrante de teatro ali, naquele momento, né, com vários outros autores, o Dekker, Lyle, né, o Marlowe, Ben Jonson, uma porrada de outros autores que são hoje considerados secundários, alguns nem tão secundários, que permitem aflorar o gênero do Shakespeare, né, uma coisa isolada, né? Mas a questão precisa ter uma porrada de artista produzindo para uma obra de qualidade emergir, porque continua a questão, o que é obra de qualidade? Exatamente. Aí você falou, é aquela obra que está associada, às vezes, ao espírito do tempo. Pode ser e não pode, porque às vezes aquelas obras que devem mais repercussão são as que confrontam. Às vezes são as que têm menos mérito artístico, né? Eu não sei quem escreveu sim. isso, não sei se é o Roi lá do Rio. Então, mas menos mérito artístico em relação a um consenso de época, né? Acaba confrontando aquilo que é tido como uma obra de arte para um determinado período. Né? Não só de consenso de época, mas um consenso das pessoas que estão interessadas em questões de arte ou estética ao longo do tempo. Acho que é o lá do Rio que fala isso. Que é um grande erro, assim, que as pessoas pegam assim, vou querer estudar uma sociedade a partir da arte. O que as pessoas pegam? Elas pegam as grandes obras artísticas, né? Vai pegar, sei lá, a Comédia Humana do Balzac para entender a França no século XIX, enfim, vai pegar o Teatro de Shakespeare, quando na verdade essas obras, elas não representam a média, né? Elas são, pelo contrário, pela própria excepcionalidade artística, elas não dizem tanto sobre a sua sociedade, às vezes não tiveram nem tanta repercussão no seu período, do que obras mais pé de chinelo, né? Se você quer entender, sei lá, os gostos populares, ou quais são as influências na moral a partir da arte, às vezes você vai ter que procurar a literatura mais pé de chinelo, o cinema mais convencional, tipo as novelas. Sim, que tratam de questões mais prosaicas mesmo. Aquilo que de fato o público consome, se identifica, né? Tem essa perspectiva é uma perspectiva meio... Então, e aí que tá, porque a dúvida é exatamente essa, né? O belo, o bom e o ruim em arte. O que determina isso no final das contas, né? Me parece, em dado momento, que isso realmente vai variar, não só em relação ao tempo, ao longo da história, mas eu acho que isso vai variar de acordo com o próprio... de acordo com quem faz a pergunta mesmo. Assim. Eu acho que não dá pra gente ter um consenso sobre isso e dizer, não, o bom em arte é determinada coisa, o ruim é isso e ponto final. Eu acho que isso vai variar de acordo com quem consome e de acordo com quem pergunta. Pronto. Fechamos a questão. Tchau, gente. Mas eu não sei se você concorda, porque me parece que
Não existe uma verdade universal a respeito disso, assim. Porque a gente pode ter, de fato, uma determinada obra artística que seja muito complexa e que alguém que tenha algum domínio técnico sobre aquilo consiga fruir, consiga se conectar com aquilo de alguma forma, e uma pessoa que não tem algum conhecimento vai ter mais dificuldade de se conectar com aquilo ali, enquanto uma determinada obra de qualquer linguagem que seja menos complexa, digamos assim, com menos domínio técnico, ela consiga se comunicar muito mais com gente que também não tem tanto domínio técnico da linguagem, assim. Pô, mas eu nem sei. Porque me parece, só desculpa, mas assim, rapidinho, é um exemplo que eu gosto muito de dar em música, assim, que é quando música que é feita para músico, que é o caso do jazz, por exemplo, que tipo, é muito difícil uma pessoa que não é músico gostar de jazz, porque o jazz é uma música que acabou virando uma música para músico, que é uma música que lida com virtuosismo, com a questão técnica no seu alto nível, e aí acaba que só músico consegue conectar com aquilo ali. A maioria das pessoas tem dificuldade, assim. E eu acho que não necessariamente a pessoa precisa ser músico para poder se conectar com jazz, mas ter uma cultura de consumo de música muito forte, ser um ouvinte muito maduro para conseguir se conectar. Mas aí isso é uma coisa contextual, porque hoje o jazz é que se tornou um nicho, mas nos anos 40, 50, o meu adorável detestável Adorno fala sempre isso, né? Ele sempre fica puto com o apreço que o jazz despertou, tipo, em amplos setores da classe média, nos Estados Unidos, quanto na Alemanha. E era um estilo assim, antes do advento ser meio do rock e tal, um estilo com uma popularidade relativamente alta. Porque acho que em alguma medida atendia determinadas. Uma demanda por um estilo de música que a questão da pulsação e do ritmo tivesse tanto presente, que a música, sei lá, tradicionalmente instrumental europeia não tinha, e ao mesmo tempo tem síncope, tem uma sacanagem, tem um remeleixo, tanto que a Adorno reclama isso, sei lá o que falam, que as síncopes são. A música clássica é muito mais complexa. É mais complexa, sem dúvida, mas não tem. O Tiorão faz eu não sei se tu sabe, mas o Tiorão faz um paralelo em relação a isso, com relação à polca aqui no Brasil. Ele fala que a polca teve o seu auge aqui no Brasil exatamente porque o Império Brasileiro gozava de certo... estava no auge, assim, do poderio econômico, sociopoliticamente era um bom momento, e aí a polca de alguma maneira acabava representando esse contexto, e aí por isso o sucesso da polca. Eu não sei se isso faz muito sentido não sei lá. Tenho minhas dúvidas. Porque essa questão da complexidade, porque as grandes obras artísticas não são, e elas perduram, elas não têm esse elemento. A complexidade não é, acho que nem o determinante para a permanência de determinadas obras dentro do cânone artístico, né? Tipo, porra, Odisseia. Cara, Odisseia tá aí 2000 cacetadas anos, 2700 anos, 800, ninguém sabe quando essa porcaria foi escrita. E ela continua ela continua impactando, né? Leitores de uma obra acessível, não é nada, nem de longe, porque uma coisa extremamente complexa. Então e obviamente ela foi produzida com um contexto muito específico. Porra, o que era aquilo? Aquilo era para entreter um monte de ogro grego lá, ainda porra, uns broncos do cacete, usando roupa de couro, cacete. Não só da Amazônia, roupa de couro toda esculhambada. Porra, enaltecendo valores de uma casta guerreira, porra, que é um negócio assim completamente desvinculado da nossa realidade. E ainda assim continua produzindo experiência estética, os artistas continuam voltando a isso. A questão são pelos valores intrínsecos, tipo, porque tocou em alguns elementos ali que são, sei lá, universais, da humanidade, o cacete A4, ou porque está dentro de um cânone artístico, bem ou mal, você acaba venerando, porque é das obras mais antigas que tem da literatura universal e da mais antiga da literatura ocidental. Eu não sei, porque acho que esse elemento de complexidade não está... Eu acho que o cânone ele é muito determinante para isso, assim, para que as pessoas considerem algo bom ou ruim, porque existe uma dificuldade de renegar o que já é muito consagrado,
e de dizer que é uma bosta. Tem muita gente que tem problema com isso. Literatura brasileira eu faço direto. Não, mas eu tô falando de forma geral, né? Quer que eu fale aqui, ó? Eu faço... Essa de Queiroz, melhor que Machado de Assis. Eu faço... Guimarães Rosa, porra. James Joyce Cordesburgo, não dá. Fraquinho pra cacete. Eu acho que tem uma série de coisas também em relação à música que eu tenho a maior liberdade para dizer que eu acho bom ou ruim, sem o menor problema com isso. É uma discussão que eu tenho frequente com amigos músicos meus. Tá, o que é ruim aí em música? Não, eu não consigo dizer assim de um cara que a obra toda seja uma... Fala que Barra é uma merda. Que Barra é uma merda? É. Não, tem um monte de coisa que eu acho uma bosta mesmo. Mas assim, na música brasileira mesmo, o próprio, como eu mencionei há minutos atrás, o Hermeto Pascoal, tem um monte de coisa do Hermeto Pascoal que eu acho um lixo. É foda, né? Às vezes ele toca tipo umas bexigas, umas bombas de sabe? que elas não estão afinadas. O problema... Não estão afinadas. Foda. Não, o problema é que eu acho que tem muita coisa que tá no universo da experimentação e o próprio compositor sabe disso e nem ele acha foda, só que o público não tem coragem de dizer ou não tem coragem de assumir que é uma merda ou que entendeu que é uma merda, né? Ele não tem coragem de dizer, ou tem muita aquela coisa, né? Isso eu acho que não só em relação à música, mas você finge que entendeu pra você não parecer burro, né? Mas eu só pareço burro em todas as circunstâncias, não tem esse problema não. Tem muita gente que é assim, né? É igual aquele... Não tem um caso famoso, uma exposição de arte que tinha um óculos, sei lá, no chão, que o cara deixou de propósito. Sabe, tu manja essa história? Não sei não. É uma história dessa, que era uma galeria de arte, era uma exposição de arte contemporânea. E aí o cara meio de sacanagem tirou os óculos e colocou assim na parede, perto da parede. E aí tava todo mundo passando aí, todo mundo parou para olhar os óculos e ficavam ali admirando os óculos, analisando os óculos, e o cara deixou de sacanagem. Porra, caralho. Eu tinha uma namorada que quando nós íamos essas exposições, essas paradas, nós fazíamos isso, eu parava na extintor de incêndio. Ficava lá. Cobrando sobre o extintor, assim. Mas eu acho que tem essa porra, né, da galera muitas vezes não querer assumir que achou ruim porque tá no cânone, porque faz parte do cânone. E simplesmente você dizer que aquilo ali tá ruim, automaticamente te exclui de um determinado grupo, né? Que é uma elite intelectual de merda que tem que fingir o tempo todo que sabe do que tá falando, né? E aí quando você simplesmente assume que você não gosta daquilo ali, tu já é automaticamente excluído, né? Já olha pra você e fala, então você não entendeu, então você não é sofisticado o suficiente para estar aqui, né? Eu acho que tem muito dessa parada. E para além disso, eu acho que tem também um outro aspecto que de alguma maneira está relacionado a isso, mas é social, né? Assim, que é o fato de você querer estar inserido em determinados contextos que te diferenciam do outro. Então, por exemplo, você vai ao Teatro Municipal assistir uma ópera ou assistir o concerto de uma orquestra, não necessariamente pela música, mas exclusivamente porque você quer frequentar o Teatro Municipal, estar naquele lugar ali, que é um lugar que te distingue das pessoas que não frequentam o Teatro Municipal. Você quer entrar numa galeria de arte porque tem um monte de gente que não frequenta a galeria de arte, então você vai lá para poder se distinguir do restante. E aí é isso, você acaba fomentando essa coisa de que o que está ali é de qualidade porque é para poucos, porque nem todos estão ali e podem usufruir daquilo ali. Então, se eu estou, é porque eu estou consumindo algo de altíssima qualidade, enfim. Eu acho que essas coisas acabam permeando. Mas mesmo que elas permeiem, o meu ponto é o seguinte, eu acho que qualquer pessoa que seja assim, minimamente interessada em questões estéticas, artísticas, o fato é que elas conseguem se sentir vinculadas e tocadas, mesmo com todos esses elementos sociais aí de distinção e de hábitos e educação de 4, de posição social que sejam envolvidas, elas objetivamente, você pode falar, mas tem diferença entre subjetivo e objetivo, não sei, mas o fato
é que determinadas Você não gosta do coisas... Bourdieu, não, cara? Qual é o seu problema? Eu... Você tá falando aí da distinção, é que isso realmente é um conceito dele, né? Agora que O problema você falando desse o problema do Bourdieu é que o Bourdieu falou tudo que o Norbert Elias tinha falado nos anos 30 de forma muito mais clara, muito mais simples, muito mais bem escrito do que... Mas mérito dele que conseguiu comunicar melhor, né? Ficou melhor, né? Conseguiu comunicar pior e as pessoas ficaram mais curiosas pra entender o que o cara tá falando. Aí Não, melhor porque ele conseguiu se comunicar mais. Não, aí de novo a gente já é uma espiral sem fim, né? Porque se conseguiu se comunicar mais, se eu conseguiu se comunicar melhor, opa. Não, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, isso transforma-se numa coisa críptica que parece profunda pra cacete. Eu me torno o autor do, sei lá, do espalhamento da... Não, você tá querendo dizer que o solenácia... Norbert Elias tinha se comunicado de maneira mais simples e o Bourdieu gourmetizou o conceito. Cara, a escrita do Bourdieu é um negócio assim... muito estatístico. Eu tinha um professor que ainda fazia defesa. Porque o Bourdieu... realmente. Veio de uma família agricultora, da Gasconha, da puta que pariu, da porra da Macacuda do sul da França. Aí tinha essa coisa da distinção, porra. O bom e velho Schopenhauer já falou, se você tem uma ideia, você tenta exprimi-la da forma mais clara para que seu leitor, né, mínimo assim, que você está visando, vai entender. E todos os conceitos, que todos é foda, né, mas uma boa parte dos conceitos de arte, o conceito de distinção, em que o Bourdieu operacionaliza, o Norbert Elias já tratava nos anos... Beleza, o Norbert Elias ficou... desses gênios assim que escreveu, ninguém deu tela para ele, fulano, só o velhinho começou a ser reconhecido. Mas quando o Bourdieu está começando a emergir nos anos 60, final dos anos 60 sobretudo, a obra do Elias já está sendo recuperada. E várias coisas, esse conceito de hábitos, estão no processo civilizador, tem várias outras obras dele e são muito mais... Mas vamos falar disso depois, porque isso dá tema para um outro podcast. Mas isso é importante, né? Porque boa parte tem tudo a ver, porque, claro, no contexto mais amplo do que nós estamos discutindo, na concepção do Bourdieu, que em alguma medida também é a concepção do Elias, enfim, que, na verdade, todos os nossos gostos e que nós interpretamos do ponto de vista subjetivo ou racional, porque sei lá o quê, tem determinados critérios estéticos que nós dominamos, estão muito dados, na verdade, em função de uma posição que você ocupa na sociedade, né? Então você aprende a apreciar determinadas coisas, ter reações negativas a outras, determinadas... Enfim. E de fato é difícil separar isso mesmo, né? É óbvio que tem, como você bem falou, tem um público que vai frequentar galerias, ou vai frequentar um circuito artístico, ou vai consumir determinados objetos, determinados produtos artísticos em função, sobretudo, do capital simbólico, social que aquilo proporciona a ela. Mas, ao mesmo tempo, que era o que eu ia falar, é que as pessoas, pelo menos, são sociabilizadas para ter algum interesse sério mesmo, assim, de fato aquilo é uma preocupação relativamente constante na vida dela. Porque tem um consumo artístico mais superficial, mas tem um consumo mais, não vou nem falar consciente, mas um consumo mais visceral mesmo. A pessoa realmente depende de determinadas expressões artísticas para dar algum sentido para a vida, para entender ideias novas, enfim, para se vincular, ou se sentir vinculado com a comunidade. E as pessoas se sentem tocadas, né? As pessoas ouvem, tipo, a missa em si menor do bar, elas se sentem, algumas, né? Se sentem tocadas. Um troço que o cara escreveu, um negócio católico, o cara é ateu hoje em dia, ouve, foi escrito em um contexto específico e hoje aquele código altamente abstrato é decodificado e que produz sentimento. O teatro, sei lá, o teatro grego também, que era produzido por um contexto social muito específico. Aquilo, o leitor de hoje consegue se identificar, consegue ver problemas, questões ali. Eu acho que, tipo, a questão do... Aí nem é a questão do belo e do bom, né? Até porque a arte meio que abandonou esse conceito, né? A poesia do Augusto dos Anjos, por exemplo. A poesia do Augusto dos Anjos é uma poesia deliberadamente antibela, tipo, é feio, é deliberadamente para usar um vocabulário. E isso é uma... Como os expressionistas alemães também, enfim, Vida 10, tinha uma preocupação com o feio, porque na verdade é a questão da... A função da arte não é produzir o belo, mas é produzir uma sensação estética, te dar uma reação, né?
Melhor do que você ver uma vista bonitinha lá de uma criança indo com um pônei e um arco-íris e um lago, deve ser muito bonito. Se bem que fica brega, mas enfim, a boa parte do kit passa por isso, né? O que é o kit? É a produção de imagens que são esteticamente agradáveis, superficiais, mas a gente produzem nada muito além de um bem-estar mais do que superficial. E às vezes a arte, não, pelo menos como ela é entendida hoje, ela não visa produzir necessariamente o belo, pelo contrário, às vezes dá uma porrada, mostrar uma coisa feia. Eu acho que quando a gente fala do belo, na verdade o belo seja um termo equivocado para falar mesmo do aspecto estético, né? O estético na amplitude do termo mesmo, assim, né? Da experiência estética, né? E pelo menos para mim, assim, quando a gente discute bom e ruim, para mim está muito mais relacionado ao que é entendido como algo que tem qualidade ou não, do que bom no sentido de causar uma sensação boa ou uma sensação ruim, né? E para mim me parece muito que essa ideia de que algo tem qualidade ou não, né? Parece que isso está muito associado primeiro ao cânone e segundo a um aspecto social, de forma geral. Por exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo, porque consequentemente eu vou recorrer sempre à música, né? Mas eu gosto de usar esse exemplo em relação ao samba e o funk, né? Qual a diferença entre o samba e o charme? Porque eu tenho um conhecido que eu odeio esse cara, mas eu não vou nem... Você vai dar o endereço dele aqui, telefone. Eu não vou nem mencionar aqui para não dar muita moral. Ele está oferecendo um prêmio de R$300 quem comeu o cara na porta. Ô, doutor Praxedes Embuí, isso gera um processo. Vou fazer uma marquinha aqui para pagar alguém para dar uma porrada. Crowdfunding de porrada. Que adora dizer, por exemplo, que o samba é de altíssima qualidade, não sei o quê, e o funk é uma merda, porque eu tenho um argumento... Eu uso o argumento seguinte: eu acho que o samba ele já tem mais de 100 anos, o funk não, então o funk ainda é mal compreendido, porque no fim das contas o funk ele vem da mesma origem, assim, é música de preto, de favelado, que vem do morro e tal. E o samba também era isso no início, né? E aí as pessoas gostam de dizer, não, porque o samba é de muita qualidade, né? Esse termo que é genérico pra caramba não quer dizer muita coisa. Só que aí quando tu pega o samba tradicional mesmo, o samba de raiz lá, né? Que a galera gosta de dizer samba de raiz, cara, tem muita coisa que é muito simples. É muito simples do ponto de vista técnico mesmo. Tem muita coisa que é muito simples, que hoje em dia é vista como muito foda. Mas virou muito foda por um outro motivo, não necessariamente por causa do aspecto técnico. Virou muito foda, sei lá, por ser uma cultura de resistência, por realmente ser uma música que tem algum tipo de riqueza. E que eu acho particularmente que o funk daqui a alguns anos vai ser considerado, talvez eu não esteja vivo mais pra ver, mas eu acho que vai ser a mesma parada. Sim, cara, porque quando você pega o samba no seu início lá, tinha muita letra no samba ali que tinha uma conotação lasciva. Só que, claro, com a linguagem da época, que hoje em dia a gente não consegue ouvir dessa forma. A gente ouve e acha meio bobo, acha meio engraçado. Mas tinha muita coisa que tinha um conteúdo sexual e tal. E que a galera hoje em dia acha o máximo. Sacou? Só que era a linguagem de, 100 anos atrás. Aí hoje em dia soa poético. Eu particularmente acho isso mesmo. E aí a galera gosta de dizer que é alta qualidade, não sei o quê. Mas, cara, é a mesma coisa que você mencionou o bar, né? Cara, o bar nunca compôs uma obra de arte. Ele nem fazia parte desse universo. Pra ele não era uma obra de arte, era uma música que era composta pro dia a dia ali, pra uma missa, pra puta que pariu, pro casamento de alguém. Ele não estava preocupado em... Era o jingle do supermercado. Exatamente. Ele não estava preocupado em compor uma obra de arte, ser considerado um gênio. Não, ele era um operário, cara. Ele era um operário que tinha que ficar escrevendo lá uma missa pra alguém aqui, uma missa pra um outro que morreu ali, sabe? E aí, hoje em dia, é considerado um gênio, não sei o quê. De fato, realmente é, mas também é porque compôs pra caramba, né? Produziu muita coisa. Tem muitos funks. Tem muitos funks. Tem muita coisa que é boa, tem muita coisa que é puta que pariu, cara. Que é uma merda. Mas aí que tá, esse é o ponto.
Porque eu fui bem cabreiro com essa coisa de complexidade. Por quê? Por quê? Você pega o Schubert, que é considerado, oh, meu Deus do céu, o cara fundou a estética da canção artística, os líderes, o cacete A4. Porra, mas muita coisa do Schubert, até eu na minha boçalidade percebo, é muito mais simples do que, às vezes, uma canção popular hoje de rock convencional. Uhum. Então, acho que a questão só da complexidade, acho que ela Não sustenta. ela não sustenta, ela não sustenta, tipo assim. Tem elementos outros. Claro, acho que a complexidade, em alguma medida, ela passa a ser importante no cânone, porque, na verdade, o que cria o cânone são as pessoas que estão interessadas nos objetos estéticos, né? A maior parte do consumo artístico, a não ser determinados segmentos, é muito dado por um certo presentismo. Na música, pelo menos na música erudita, se perdeu, né? O próprio cinema. A maior parte das pessoas que vão ao cinema estão interessadas em cinema, elas estão interessadas no que está em cartaz, ou que estava em cartaz há pouco tempo, enfim. Elas não estão interessadas, mesmo o cinema sendo uma obra, uma arte relativamente jovem, elas estão interessadas no cinema dos anos 30, que dirá o cinema, porra, mudo, né? Basta dizer que a popularidade do cinema, porra, em preto e branco, mesmo falado, é muito baixo porque as pessoas não têm interesse, né? Só que você cria um cânone a partir das pessoas que estão justamente interessadas em ver isso. Essas relações entre, porra, mas quem, essa ideia aqui que está nessa obra de hoje, onde que ela foi primeiro exposta, essa técnica foi quem primeira. E acho que isso vai gerando sei lá, uma genealogia, que pode ser mais ou menos escaralhado, mas é uma genealogia, de figuras que têm, sei lá, marcam períodos ou certa relevância para essa reflexão estética, né? E tem aquele aspecto também, né? O cânone construído pelos próprios artistas, né? Porque os artistas de memória acabam voltando a determinados precursores, porque ali eles veem fontes de inspiração, né? Então, mas essas coisas são... Isso é muito complicado. Mas você não acha, por exemplo, que a obra que ela tem capacidade de se comunicar com a massa, ela não tem o seu próprio mérito, assim, dela ser considerada boa em uma determinada perspectiva? Não, tem. Ninguém está negando que uma das funções da arte é ela comunicar. Mas o ponto é... Porque, por exemplo, para falar de cinema, já que você estava mencionando o cinema, e que é uma linguagem muito popular, né, muito difundida, os blockbusters, né, que a gente fala tanto, que, caramba, vendem milhões e milhões de ingressos, especialmente desses Vingadores aí, né, desses caras lá dos gibis, não sei o que o povo vai tanto assistir. Fala gibi ainda? Nem sei, né? Acho que deve ter outro termo que eu não graphic novel. Deve ser, sei lá. Enfim, mas que ocupam as nossas salas de cinema e que até os filmes nacionais aí que tem dificuldade de disputar por causa disso. Não tem um super-herói nacional, porra? Você não acha que em alguma medida existe um mérito nisso? Da coisa conseguir ser bem sucedida? Um mérito que eu tô falando assim, que existe alguma qualidade mesmo. Se alguma música minha me levasse ao Faustão, eu ia estar muito feliz, cara. Porque assim, quando eu falo qualidade, e aí que tá, né? Quando a gente define essa coisa do bom e do ruim, né? Talvez seja o que tem, o que tem qualidade e o que não tem qualidade, né? Primeiro que qualidade é essa que a gente está falando. Eu acho que a qualidade é o seguinte, não sei se é foda, enfim. Acho que a qualidade é a capacidade, no longo prazo, a qualidade de uma obra de arte está dada pela capacidade que ela tem de continuar comunicando. Porque determinadas obras elas podem ser extremamente, sei lá, populares, mas elas representam um tipo de comunicação que faz sentido num dado contexto muito específico para uma problemática que é superficial e, portanto, ela vai perder essa capacidade de comunicação, inclusive para o público que ela está tocando agora. Daqui a 10, 20 anos, aquela obra perdeu a capacidade, porque é uma coisa epidérmica, né? Acho que a qualidade da obra, assim, ela é produzida num contexto completamente alheio ao nosso, ela não está direcionada a nós, né? Ainda assim, nós conseguimos encontrar
elementos ali que são significativos ou que nos tocam, né? É complicado saber o que vai definir a qualidade, mas eu acho que, bem ou mal, o cânone é formado por isso, porque existe uma porra, é o que eu tô falando, cara, o que eu disser continua sendo um livro fascinante, que a porra certas obras do Bach continuam... cara, mas eu acho, então, por né? isso que novamente eu volto naquilo que eu disse. É fascinante pra quem? Porque eu acho que existe um determinado recorte aí, cara. Eu acho que não dá pra gente dizer que tudo isso que é considerado genial e, enfim, é pra todo mundo. Tá, mas não é uma coisa... Porque da forma como você pode estar pondo, dá a impressão assim, não, o cara super mega esteticizante que mora no sua garçonnière lá, etc e tal, como este vasto e sofisticadíssimo covil aqui, onde reside está sendo gravado este podcast. Então essa pessoa tem um contato ali com uma concepção estética e a história da arte e acaba então já influído vendo determinado valor. Mas ainda assim eu acredito num poder de comunicação mais ingênuo em determinadas obras de arte. Claro, com certeza, o acesso, tipo, porra, né, ninguém, um adolescente que está começando a ler, ele vai, mesmo que você vai pegar as obras do século XIX, ele não é o crítico literário que vai descobrir um autor desconhecido, né, ou vai descobrir um músico que ninguém sabia. Ele vai seguir um cânone que está dado. Mas eu acho que a capacidade de comunicação está dada na obra de arte. Tem um elemento ali que eu acho que transita. É porque eu não sei, olha só, eu tenho uma experiência curiosa em relação a isso, assim, na verdade não, é mais uma observação, né? Porque eu vejo que muitas pessoas não são muito adeptas da música de concerto, né? Não ouvem música, para não usar o termo música erudita, né? Música de concerto, né? Com orquestra e tal. As pessoas em geral não têm uma tendência a consumir esse tipo de música e ouvir isso em suas casas, etc. Porém, mesmo qualquer pessoa que não tenha contato com isso, que não tenha o hábito de consumir isso, que nunca foi incentivada a consumir e tal, cara, coloca essa pessoa na frente de uma orquestra, o impacto que isso causa, que a pessoa sai dali tipo, puta, que foda essa porra, que parada impressionante. Mas eu acho que existe muito mais um elemento ali que não é só musical. Eu acho que tem um elemento mesmo, meio que do poder... Tá muito poder. Tá muito pós-moderno. Não, você não acha de um poder, até mesmo visual ali, daquele grupo de instrumentos e tal, na frente da pessoa, e a pessoa sendo impactada por aquilo ali, que tá além da música, que é além da música. E aí faz com que a pessoa saia daquela parada, porra, que foda que foi essa experiência. Sim, tanto que eu me lembro na escola. E o que eu quero dizer é que, tipo, se a pessoa for ouvir a mesma música em casa, por uma orquestra, não sei o quê, talvez não tenha o mesmo impacto, sacou? Ah, sim, mas aí são experiências estéticas diferentes, né? É inegável, porra, que, tanto que muitas pessoas, às vezes, quando vão ver o teatro, elas ficam fascinadas. Às vezes a história nem é tanta coisa, porque tem um elemento ali, né, fantasista acontecendo na frente da pessoa e aquilo... É experiência diferente, elas estão acostumadas a ver isso aqui com uma certa abstração na tela, ou no cinema, ou em casa, o que diabo seja. Mas aí eu acho que são níveis múltiplos, né? Porque tem a questão da performance. Eu me lembro claramente, ainda criança, tipo, vi uma banda em Campo Grande, que é bem nesse nível mesmo aí, foi a banda do Corpo de Bombeiro. A música é aquelas músicas de banda do Corpo de Bombeiro, que é uma merda, né? Os caras tocam Frank Sinatra, não sei o quê. Não, fale mal do Frank Sinatra. Não, nem tô falando, mas assim, eles tocam coisas que são bem populares, assim, só que pra aqueles arranjos é merda tá, sei lá o que, viu? A corporação de bombeiros, sei lá o que, aquelas titicas todas que tocam em bandas marciais. Só que, porra, a vibração, cara, que foi no ginásio, cara, aquilo... Aí isso já tá num outro nível de experiência. Eu sempre gostei muito de música, mas ali foi uma experiência do poder dos instrumentos. Aí eu entendo o que você tá falando, mas a coisa da performance, que as pessoas continuam tendo, porque as pessoas vão no show. Porra, o som no show e a performance no show, música popular, dificilmente é tão boa, é tão bom quanto
Porra, hoje você pode ter na sua casa com seus magníficos aparelhos Sim, visual, cara, claro. quadro. Mas tem um vínculo da presença ali, então aquilo se atualiza, então passa a ser uma outra dimensão estética. Mas meu ponto é que eu acho que determinadas obras de arte, elas conseguem essa capacidade de continuar comunicando com pessoas que em momento nenhum foram concebidas, nem tinham como ser concebidas, porque elas nem estavam no horizonte do artista. Elas continuam sendo tocadas e buscando sentido e vendo sentido de fato em obras que, porra, excêntricas elas, completamente. Isso é muito. Isso é uma das coisas. Eu fui falando da Odisseia, que eu acho que o caso da Odisseia é assim, sensacional, cara. A Odisseia, acho que vocês devem ter percebido, dos meus livros favoritos, né? E eu li moleque, então, tipo. Claro que ele falou assim, era moleque, mas eu sabia que o Homero era um fodão, tipo, o fundador da literatura ocidental, cacete da quatro. Óbvio. Mas, por exemplo, li a Ilíada, que eu acho uma merda até hoje. E os críticos tradicionalmente consideram a Ilíada, porque do ponto de vista formal, a Ilíada é mais, como vou dizer assim, tecnicamente mais coesa. A ação se passa de maneira mais organizadinha, né? A Odisseia é mais descarregada. Mas eu tô falando, porra, como tu vai explicar que um moleque de 13 anos tem esse sentido assim, tão fascinado pro careca barrigudo já, com dentes amarelados de 35, continua ainda a ter esse entusiasmo, ainda continua vendo coisas ali interessantes. Mas isso, olha só, isso é incomum. Um garoto de 13 anos ler a Odisseia e achar foda. Não é normal. Eu não sou normal, mas É por enfim. causa das referências, provavelmente, que você tinha e tal. Alguma coisa te fez se sentir conectado com aquilo ali. Porque realmente não é uma coisa comum um moleque. Porque, porra, eu fui ler a Odisseia com, sei lá, 22 anos de idade. Li a Ilíada também com 23 anos de idade. E caralho, não acho um porre, velho. Caralho, eu sofri pra terminar de ler e li porque era meio obrigado, né? Ilíada é uma merda mesmo. Porra, enfim, mas. Tudo bem, mas aí você tá no domínio talvez de sensibilidade. Eu tô falando obrigado porque, gente, enfim, vamos. A gente já tá aqui num horizonte, imaginando um horizonte que muitas pessoas estão ouvindo e não nos conhecem, né? Assim, mas enfim, o Álvaro é historiador. E eu, apesar de ser músico, também tenho um passado com a história, então também passei pela faculdade de história e tal, então tem isso em comum. Mas enfim, falei. Mas aí já pode ser uma questão de sensibilidade pessoal. Mas, cara, eu vejo as pessoas assim, elas se sentem tocadas, as pessoas assim, de mais diversas idades, nas mais diversos contextos sociais, elas se sentem tocadas às vezes por obras que são, não acho que uma coisa só, não tem só uma dimensão assim, vamos dizer assim, porra, tá foda, hein? Um processo de sociabilização que conduz. Pô, pra música tu se acha muito claro, cara. As pessoas têm uma reação assim muito. Até porque a música não é entendida de forma intelectualizada. Eu tenho uma preocupação com isso, assim, de achar que. É claro, eu não sei, às vezes é uma bobeira minha, assim, eu não sei se eu sou meio encanado com essa parada, mas eu tenho uma preocupação de achar que a gente precisa aprender a gostar das coisas. Como assim precisa aprender a gostar das coisas, né? Igual, sei lá, você precisa aprender a beber vinho para aprender a gostar de vinho. Você precisa aprender a beber... De fato, de alguma maneira a gente precisa mesmo começar a experimentar aquilo ali para poder se acostumar e gostar. Ou não sei também, sei lá. Mas me parece isso, assim, que a todo momento a gente quer enfiar a goela abaixo aquilo que é considerado foda, né? Que faz parte do cânone. E a gente... Categoria foda. Categoria foda. Aquilo que é foda, a gente precisa enfiar a goela abaixo da pessoa, que a pessoa pensa, não, você não gosta agora porque você ainda não... De fato, eu acho que existe isso, porque, por exemplo, muita coisa da literatura brasileira eu só fui entender com alguma maturidade, quando eu atingi determinada idade, que eu vivi algumas experiências, que eu pude ler aquilo ali e entender o que estava rolando, porque quando eu lia na adolescência eu não conseguia entender muito bem, não tinha as referências necessárias para conseguir gostar daquilo ali. Sim. Eu acho que isso pode acontecer. Por outro lado, eu não sei se existem algumas coisas que é meio que um processo
de cima para baixo, sabe? De que aquilo é determinado como foda, né? Na categoria foda. Então tu tem que aprender a gostar daquela porra ali, porque é considerado foda. E aí você precisa aprender a gostar daquela parada, porque dizem que é bom. Aí tu tem que aprender a gostar. Mas é que tá, acho que eu... Isso vale pra tudo, né? Vale até pra cerveja, né? Isso vale para as condutas sociais, o que você tem que gostar, como você tem que se comportar, como você tem que se vestir. Isso sofre esse processo de pressão em todas as linhas. E aí em arte talvez me parece que existe um pouco disso também. E é difícil você separar, porque bem ou mal isso acaba como vou falar, acaba moldando sua sensibilidade artística. É muito pouco provável que uma pessoa que seja criada num contexto, sei lá, de muitas sanções morais, assim, de um certo um rigor moral muito grande, vá apreciar determinadas obras de arte que tratam, sei lá, de sexualidade, de perversões de forma explícita. Mas, ao mesmo tempo, acho que para a pessoa que está interessada na experiência estética, esse é o ponto. Acho que conforme ela vai tomando manias com aquilo, conforme ela vai maturando, ela começa a ter um entendimento mais intelectualizado daquilo, que permite, às vezes, uma experiência estética que transcende essas limitações por outras determinadas sociais. Por que eu estou dando esse cerca Lourenço? Porque tu falou assim, de coisas que tu não gostou, eu citei realmente cerca que eu gostava. Mas na mesma época eu li as coisas do Rubem Fonseca, aquele Feliz Ano Novo. Pô, achei uma merda. A gente começou abrindo aqui do Feliz Natal e vai falar do Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Pô, achei uma merda. Porque parecia que representava, porra, que inclusive a ideada assim que aparece no cinema, aquela porra, violência pra caralho, sacanagem, porra, palavrão pra cacete, a realidade suja, aquilo que tá todo mundo acostumado a ver, pela assim, concepção. Eu não quero ver isso, né? Tipo, eu achava. E aquilo produziu uma reação muito negativa no jovem Figueiredo, ainda com cabelo magro e, né, com dentes branquinhos, já chegava a mão. Mas aí depois eu fui revendo mais velho, tipo, né? Porque aí são as limitações do pequeno Álvaro lá com as concepções sociais, etc e tal. Eu fui vendo quão genial e quão inovador, mas aí é uma perspectiva mais ampla, é o Rubem Fonseca dentro da literatura brasileira. O Rubem Fonseca, eu gosto pra caralho do Tarantino. O Rubem Fonseca era um Tarantino das letras já no final dos anos 60. Já começa por isso. Você consegue, se a pessoa que, né, não gosta de leitura, se lê o Rubem Fonseca, vai conseguir fazer esse paralelo. Isso já demonstra um certo caráter inovador nele, né? Não só num contexto mais amplo de literatura, o que estava acontecendo no momento, por essa preocupação que ele tinha de fazer o pastiche, né, sobretudo a literatura brasileira. Eu acho o Rubem Fonseca melhor que o Guimarães Rosa. E, inclusive, ele falava isso, que ele não tinha ele não conseguia ter a menor... ele não gostava de Grande Sertões, de Sertão Veredas, porque ele falava, porra, eu morava na rua do passeio ali, aqui pertinho, um prédio tinha uma coisa de neon na minha frente, tinha trânsito, e porra, nego falando lá do cu do Buda de Minas. Isso é um aspecto interessante de ser abordado. É uma realidade completamente discreta. E claro, a literatura brasileira ficou empacada nessa coisa, o regionalismo rural, o Brasil cada vez mais indústria. E ele é o cara que está tratando disso. O cara está tratando no final dos anos 60, nos anos 70, essa porra desse país caralhado com violência urbana, tudo. A própria linguagem dele, tipo, violenta, cheia de palavrão, cacete a quatro, vai nesse sentido. Então, chega um momento que você acaba, então, mais maduro, você consegue ter a apreensão estética e fala, pô, cara, tô escrevendo, cara, nesse momento, tá entendendo? Ele tá descrevendo essa maluquice que nós estamos vivendo aqui já lá. Então, esse elemento da tua relação... eu acho que muitas vezes a arte ela consegue comunicar, você consegue se conectar, na verdade, com um determinado objeto artístico, muitas vezes a partir da tua experiência. Assim. Com certeza. E eu acho que isso está muito relacionado com o fato de você considerar algo bom ou ruim, ou o fato de você ter realmente uma experiência estética com aquilo. Sim. Que é o fato daquilo te remeter a algo que você, de alguma maneira, já viveu, ou ter alguma relação, mesmo que seja
sentimento, eu não sei, assim, para além da experiência material, assim, de uma experiência de vida que você tenha, que você foi muito pobre, sei lá, ou de onde você morou, mas para além disso, assim, um sentimento, algo que você já sentiu, alguma parada nesse sentido. E, bom, enfim, essa parada do contexto. Por outro lado, e aí, eu acho que, consequentemente, a gente passa a apreciar determinadas coisas realmente à medida em que a vida vai passando e você vai tendo essas experiências. Mas o que eu queria dizer é que essas experiências de vida, elas vão se complexificando, consequentemente, porque você vai tendo inúmeras vivências, então você vai somando uma série de experiências e de vivências, você vai se tornando um ser mais complexo, e aí talvez por isso você seja capaz de fruir melhor de objetos artísticos que sejam um pouco mais complexos. Mas o que eu quero dizer é que, e aqueles que são realmente mais simples, lá antes de você ter toda essa carga emocional, toda essa experiência de vida e tal, será que esses realmente não têm a sua... Será que esses não são bons o suficiente? Será que esses não têm o seu valor, assim, artisticamente falando? Essas coisas... Mas esse é o ponto. Talvez essas coisas mais simples continuem ainda tendo sua capacidade... Acho que o ponto é isso que você falou. Acho que é a capacidade de você fazer o vínculo, aquilo de tocar com a sua experiência pessoal. E o que eu acho que... o que perdura, assim, na arte é justamente isso. É essa capacidade de você se relacionar com um objeto estético. Porra, mas não é para agora, porque não está falando uma mensagem. Uma coisa é você se sentir tocado por uma coisa que está sendo dita hoje, tem um contexto diretamente linkado com uma questão candente de hoje. Outra coisa é você conseguir encontrar esse sentido em uma coisa que diz respeito a você, um troço que tem 300 anos, né? Porque a mensagem está lá. A mensagem está lá. E ela não se tornou um clichê. Quer dizer, a obra perde sua força expressiva porque aquela porra foi falada ou foi usada tantas e tantas vezes que não causa nenhum escândalo. Ao contrário, é um clichê. Né? Então, acho que a grande obra tem isso, ela tem algum elemento de vitalidade que perdura assim, ao longo do tempo. Claro, nada excluindo essa coisa o que te chama a atenção para esse tipo de obra? É um cânone que já está dado, já existem uma série de obras e de artistas. Vou espirrar. Eita, coronga. Que já te endereçam, porque óbvio que ninguém pega assim, eu vou estudar a história da arte universal, todas, né? Desde as pinturas rupestres Pois é. Vou tomar no cu da Nanda, tipo, vou pegar aqui tudo e vou... Óbvio que não, né? Pô, já tem uma série um filtro, uma seleção que... Então, mas olha só, deixa eu fazer aqui o papel de advogado do diabo. Nossa. Eu fico pensando, às vezes, se, por exemplo, querer ensinar para o moleque da favela violino e ensinar ele a tocar Mozart, será que isso não é uma imposição? Porque a gente entende que existe uma determinada música que é considerada grande música, que faz parte dessa ideia de uma obra de arte sublime, da mais alta qualidade e tal, e aí eu tenho que impor isso goela abaixo desse moleque que não tem a menor conexão com essa parada, porque aquilo faz parte do cânone e tá lá na categoria de foda. E aí, de alguma maneira, eu tenho que impor isso, fazer esse moleque entender que isso é bom e foda-se. E aquilo não tem a menor conexão com a realidade dele. Como é que... Sabe, assim, porque é considerado bom. Aquilo é considerado bom, é considerado de altíssima qualidade, então ele tem que aprender aquela porra. Eu acho que tem uma multiplicidade de questões aí. É a questão do próprio método pedagógico. Uma das funções da escola, e acho eu, ela dá uma visão resumida assim, dos conhecimentos da humanidade ou que seja de um dado cânone social. Agora, propriamente, para ensinar determinadas coisas, o ideal é você se vincular aos interesses do aluno, né, que são de interesses que variam de pessoa para pessoa, né, que variam de grupos sociais para social, mas
próprias pessoas têm interesses particulares, e a partir dali começar a desenvolver né? Tipo, aula de música. O cara gosta do quê? A partir, né? É claro que para o nosso país avacalhado, isso, eu falo isso porque, sabe por quê? Eu sempre gostei de ler pra cacete. Agora, se dependesse da escola, eu jamais teria desenvolvido meu interesse por literatura. Sabe por quê? Porque nada, absolutamente nada que deram para ler na escola me interessava. Porque tudo era um saco. Aquela literatura espetinela para criança que não interessava, que usava uma linguagem que as crianças não usavam, que queria parecer como se fosse a linguagem infantil, não era. É a mesma coisa. Se você quer ensinar música, você tem que aprender ao universo que os alunos conhecem. É claro que não pode ficar também. A função da pedagogia não é reforçar o que a pessoa já sabe, né? Porra. Sim, apresentar algo novo. Mas aprender exatamente. A partir dali, em algum momento, se o cara for ter um estudo mais avançado musical, ele vai ter que ver a porra do Mozart. Não tem jeito. Agora, se fosse simplesmente para o ensino, sabe, uma musicalização, tem que se prender a realidade dele. A realidade dele, mas também com a função da escola é expandir. Olha só, galera, tem músicas que são assim, ó, usam mais de uma nota. Show de preconceito. Mais que 5, então? Mais que na pentatônica, então? Mais 5? De alguma maneira, eu não consigo considerar que... Mais que duas, então. Eu não consigo... o fato é que a gente nunca vai ter uma resposta para essa parada do que é considerado bom ou ruim. Bom é o que eu faço. Já explico isso. Minhas músicas, meus textos, filmes bons. A gente nunca vai conseguir... Eu lembro que quando eu estava na pós-graduação, que eu fiz uma pós em artes, né? E aí eu lembro que tinha um professor que falava assim, olha só, se vocês um dia pegarem um livro que o título do livro, então em algum momento do livro diga algo como arte abandona o livro. Porque, tipo, definir essa porra não tem como, né? Não faz sentido. E aí, pior ainda é você querer dizer o que é bom e o que é ruim em arte, né? É mais difícil ainda, porque eu tenho essa tendência de achar que é uma coisa que varia muito de acordo com o contexto, não só historicamente falando, mas também socialmente falando. Enfim, eu acho que tem uma série de coisas que fazem com que esses aspectos sejam bons ou ruins em arte. Assim. Tem muita coisa que faz isso variar, na verdade. Não dá pra gente ter uma definição muito clara e muito genérica, universal sobre tudo. O meu ponto é o seguinte, eu te falei umas 20 vezes, mas não ficou claro, martelando, é o seguinte, tá foda a minha exposição aqui, eu concordo com isso, que tem os elementos sociais que são dados para, às vezes, os autores que são considerados hoje os grandes gênios, que foram considerados gênios na sua época, aí desapareceram, sumiram, foram considerados uns cagalhões, e voltaram a ter repercussão, então, aí desde sempre. Exemplos mais manjados. Shakespeare e Cervantes. No século XVIII, no final do XVII, início do XVIII, assim, no ápice meio assim daquele domínio do classicismo francês, principalmente Shakespeare, era considerado assim um absurdo, porque de fato as peças do Shakespeare são uma cagança, assim, tipo, tá numa hora, tá numa charneca, depois tá na porra num palácio, é um negócio assim, se encenar não faz menor, tu tem que usar a tua imaginação, porque não faz o menor sentido, tipo, é um troço completamente cacetado. E as regras de teatro? Porque são regras assim lógicas, né? Pô, você faz um negócio consistente, tu vai fazer a ação, tipo, a ação tá passando aqui no apartamento, então passa no tempo que tá correndo aqui, num lugar só, para ficar um negócio amarrado. Então a pessoa do século XVIII, os franceses falam, não, mas é um cocô, sei lá o quê, essa merda, sei babá, muito ruim. Aí no XIX recuperaram, né? E viram, não, pô, o cara tem elementos ali. Então, tinha um contexto que favorizava uma experiência estética muito limitada ali. Ele foi avaliado em função daquela forma estética e considerado um cocô. De fato, dentro dessa forma estética, é um cocô. Só continua. É esse o meu ponto. Se você conseguir desconsiderar esse elemento da forma, e considerar que isso talvez seja uma deficiência, tem uma capacidade comunicativa, porra,
que continua vital no 19, continua no 20, continua hoje. Claro, tipo, o cara nunca leu nada a ver, vai pegar a porra Macbeth. Não vai, né? Mas em algum momento, se a pessoa tiver uma recorrência, e mesmo, e acho que esse é o ponto, eu acho que mesmo que não goste, que é uma questão subjetiva, eu não gosto, eu acho uma porra, né? Tipo, não gosto, pô, que nem banho gelado, não gosto de banho gelado. Banho gelado aqui porque não tem água quente, então tem que tomar banho gelado. Mas o cara, pelo menos, ele consegue identificar elementos ali de, porra, uma expressão sofisticada, alguma coisa, ele tem ou pelo menos um fracasso dessa intenção, sei lá, complicado, né? Talvez se eu tivesse tomado menos cerveja eu pudesse explorar essa... Meu ponto é esse, tem coisas que conseguem ter uma capacidade de tocar e comunicar com pessoas, porra, muita... Cara, é difícil você... Pô, eu, por exemplo, o cara pode contar a história mais triste do mundo aí, cara, pra mim, na rua, etc e tal, de você tentar conhecer. Eu vou ficar com a cara, assim, completamente... Plácida. A coisa mais difícil do mundo é tirar dinheiro de mim. A não ser que me ofereça serviço, cara. Tipo, pô... Cara, às vezes eu leio... Porra, ali, Vestígios do Dia, do cara lá que ganhou o Nobel. Antes de ganhar o Nobel. Porra, eu suei pelo olho, cara. Que coisa ridícula, cara. Eu não os irmãos Karamazov do Dostoiévski, eu choro. O pininho no final do Nabokov lá também, quando ele, porra, quebra lá, ou achou que quebrou a tigela lá que o filho dele, que não era o filho dele, tinha dado. Porra, eu falei, cara, que eu fico assim, embasbacado, cara. Tipo assim, eu falei, porra, caraca, que coisa ridícula, pessoal em papel aqui. Porra, o final do Pininho. Cara, tem uma das coisas assim, mais tristes, eu até fico emocionado assim, quando. Leia o Pininho da Nabokov, nos grandes livros, nos menores também. Ah, não, mas olha só, ainda tem um outro elemento aqui que seria interessante abordar. Mas me parece que brevemente a gente consegue ter uma conclusão a respeito disso, que é. Ou não sei, a gente já bebeu um pouco, então não tenho certeza se a gente já falou sobre isso aqui, mas que é a coisa da intencionalidade, né? Não necessariamente, mas do objetivo. Por exemplo, se aquilo é usado para determinado objetivo e alcança o seu fim, assim, aquilo é bom nesse sentido, porque conseguiu, de fato, alcançar o objetivo. Como a própria, sei lá, a música de massa, né? Acho que a gente já falou disso, cara, não tenho certeza, mas enfim, qualquer coisa a gente edita depois. Que é, né, se é música de massa, mas, enfim, foi feita para isso, aquilo de fato tem seu mérito, assim, se conseguiu ser bem sucedido. Ah, sim, com certeza, isso é inegável. Isso não tem como negar isso aqui. E acho que bem ou mal, o artista visa produzir determinados efeitos. Se ele está mirando uma coisa, a intenção dele é que isso seja... Acho que ninguém escreve, tipo, até porque ninguém escreve uma obra dessa pessoa, ninguém vai me entender, eu vou ser reconhecido daqui a 200 anos. Todo mundo quer ter algum tipo de impacto num determinado público, né? E, obviamente, uma obra que sucede nesse sentido, ela o fato de falar que é boa é porque às vezes o que vai suceder é que vai estar lidando com um código assim mais convencional, né? Sim. Você está apelando meio para o denominador comum. Uhum. E no longo prazo, mesmo o teu consumidor de arte, o seu espectador, enfim, consumidor de arte, para ficar mais amplo, mais ingênuo, ele vai entender o código, ele vai ficar saturado e aquilo perde a capacidade de comunicação. Né? É por isso que quase sempre as grandes, sei lá, as obras assim, artísticas que produzem maior repercussão, elas têm uma repercussão no tempo muito limitada. Porque depois as pessoas começam a dominar os códigos, aquilo começa a sou ingênuo, né? Uhum. É quando eu vejo novela, né? Mas, porra, aparentemente, as novelas foram ficando muito mais sofisticadas. Aí cita 10 bilhões de novelas. Né? Aí, mas, tipo, a mesma comparação, tipo, enfim, as novelas brasileiras e mexicanas, né? Tipo, o código das novelas mexicanas era mais sofisticado. Então, presumir, né? Mas não é porque, porra... pode ter uma explicação sociológica para isso, sei lá, mas enfim. É fato que coisas que talvez toquem sei lá, até o espectador lá mexicano, que estaria na mesma posição social e tal aqui no Brasil, talvez não esteja tão saturado de determinados clichês que aqui já se tornaram convencionais
E aqui mesmo o espectador médio tem uma... não cai em determinados truques, né? Porque eu também acho isso uma... eu acho isso uma concepção meio... não falo assim, complicada. Porque eu acho que o mesmo espectador médio ele tem uma concepção estética relativamente sofisticada, embora ele não saiba verbalizar isso. Ele não, ele tem um domínio relativamente complexo. É que nem eu sempre falo, a relação que as pessoas têm com a linguagem. As pessoas manipulam, coisas que para linguística são conceitos completamente, são extremamente sofisticados. Mas, quase ninguém que fala, mesmo as pessoas intelectualizadas, Sim, a gente não sabe. não analisa cada frase que a gente Não está sabe falando, nem conceitos para personalizar, porque você está falando de um determinado jeito, não de outro. É a mesma coisa, as pessoas elas têm, acho que, uma capacidade de decodificar um discurso estético com relativa sofisticação, só que elas não verbalizam isso. Aí é óbvio, né? Como elas não têm essa preocupação de ter uma análise crítica, a relação que elas têm com a arte acaba sendo sempre mais superficial e elas vão sempre consumindo aquilo que são as últimas novidades, né? Que por sua vez sempre procuram evitar os clichês mais, quando eles já se tornaram mais do que saturados, né? Usam os clichês porque são as formas elementares de comunicação com o grosso do público. Mas alguns vão ficar tão... as pessoas assim, né? Chegar o cara lá, um cavalo branco lá para salvar as pessoas. A dama lá, sendo, presa lá em grilhões, alguém vai provavelmente identificar isso como um clichê muito, tosco, né? Ou vai interpretar isso já como uma ironia, né? Então, enfim. Aliás, esse é um ponto que raramente é tratado em todas as porras que estudam arte, sociologia da arte, que é a questão da recepção. A recepção. E esta merda chamada internet será muito útil para isso no futuro. Marquem isso aí, o burguês do futuro, no roubo, é o Burguês 2020. Isso vai ser extremamente importante. Porque assim, a recepção das obras... Quem escreveu sobre as obras era um público letrado muito específico e tinha todo esse instrumental. Agora a internet, se tudo não for comido em um vórtice de caos, sei lá, se perderem esses dados todos aí, enfim, mas se mantiver essa coisa do Big Data, porque você vai conseguir ter a reação do Bucha que escreveu no Facebook. Isso é uma merda, sei lá o que, durou muito tempo, sei lá o que, entendendo? Você vai construir um painel do que as pessoas gostavam, não gostavam, como que elas decodificaram determinadas coisas. Estou falando um cidadão comum, não um crítico, né? Mas na verdade fala-se muito isso a respeito da internet, que houve realmente uma mudança de paradigma com relação à comunicação, né? Porque antes as emissoras de TV, de rádio, etc., elas transmitiam a mensagem e essa recepção a gente não tinha muita noção. Hoje ela é ao mesmo tempo, né? A TV está lá passando a novela ou qualquer programa que seja, e o cara está comentando na internet, ele está dizendo o que ele está achando, se é ruim, se é bom, se é marcando a rede de TV que está transmitindo aquilo ali, ele está se comunicando diretamente no mesmo tempo que a parada está acontecendo, ele está participando daquilo e de alguma maneira influenciando, né? Porque essas empresas elas conseguem fazer um cálculo disso, né? De como foi essa reação e dentro da esfera da arte isso faz total diferença, né? Quando você pensa na dramaturgia, né? Enfim, na música, no cinema, todas essas coisas. É mais complicado quando a gente pensa, sei lá, nas artes plásticas. Acho que na literatura, não, se bem que se parar pra pensar, cara, porque todos esses artistas das mais diversas linguagens, eles estão inseridos nesse universo das mídias sociais, então, consequentemente, o público está... Menos José. Então, o público, ele tá interagindo ali, né, dizendo como tem sido a recepção ou não. E isso, de alguma maneira, faz diferença, porque eu acho que molda Cara, porque é verdade, assim, os artistas, eles estão cada vez mais preocupados em como satisfazer o público, né?
mas em como satisfazer o público sendo autêntico. Pô, mas isso aí é uma discussão, enfim, difícil, né? Como é que você equaliza isso, né? Como é que você balanceia isso, assim? De você querer oferecer aquilo que o público quer, mas sem se vender e tal. Enfim, isso é uma outra discussão. Isso é uma outra discussão. Inclusive, eu acho que tem uma perspectiva histórica para ela muito mais ampla do que o contexto atual. Acho que essa questão que está dada aí, a questão da sinceridade. Né? Isso é um diálogo platônico, que é o belo, o bom, o foda, né? Bom, vamos guardar isso. Eu só quero terminar com uma mensagem aqui, por favor. Eu quero terminar com algumas palavras. Feliz. Feliz Natal! É o que nós desejamos a toda a gente de boa vontade. Feliz Natal! Para o rico e para o pobre. Natal de paz e de bondade. É isso, gente. Feliz Natal, independente de que época do ano seja. Até a próxima.